Desse jeito você vai cometer outro erro. Sim, senhora. O que você colocou na minha bebida? Notei que minha bebida tinha um gosto estranho. Você fez isso porque não queria o bebê. Essas são algumas das últimas palavras de Jade Benning, ouvidas por sua melhor amiga Nijaya Jackson. Palavras que ela ouviu sendo ditas para Blaze Taylor ao telefone 20 minutos antes dos paramédicos encontrarem Jade Finney sem pulso. Os paramédicos encontraram Jade Benning de bruços, deitada atravessada na cama, não na cama, mas atravessada na cama, de bruços. Ela estava sem pulso. Quando encontraram Jade Benning, ela tinha um líquido rosado e espumoso ao redor da boca, como se tivesse regurgitado. E a área onde ela estava de bruços no edredom também tinha aquele mesmo vômito rosado e espumoso. Os paramédicos nem sabiam que Jade Benning estava grávida de 5 meses. Eles levaram Jade Benning às pressas para o Vanderbilt Hospital e quando ela chegou ao pronto-socorro, Jade Benning já estava morta. Vocês ouvirão evidências e depoimentos esta semana de que nenhum membro da equipe de atendimento da emergência do Vanderbilt naquela noite de 25 de fevereiro de 2023, logo após as 22h, tinha conhecimento disso, quando Jade Benning chegou ao pronto-socorro do hospital. Vocês ouvirão as evidências e depoimentos de que a amostra de sangue que foi coletada na sala de emergência às 22h31, a primeira amostra de sangue de Jade Benning, que o teste posterior, cujos resultados saíram meses depois, a concentração de cocaína no sangue dela era tão alta que foi algo que o legista deste caso nunca tinha visto antes. Mas era mais alta do que qualquer coisa que toda a equipe do legista já tinha visto. Você também vai ouvir provas e depoimentos de que o teste daquele vômito rosado no edredom da Jade também apresentou um nível absurdo de cocaína. Você vai ouvir provas e depoimentos de vários especialistas diferentes, que as provas físicas neste caso mostram que Jade Benning ingeriu cocaína por via oral, que havia sido dissolvida em um líquido. Você também vai ouvir que Jade Benning estava bebendo uma bebida rosa naquela noite. Antes de qualquer um desses eventos acontecer, Jade Benning era uma jovem de 24 anos, prestes a completar 25, uma mulher jovem que estava muito feliz por estar grávida de 5 meses. Jade Benning não era da região de Nashville, ela é do Arkansas. Ela cresceu lá com sua mãe Bridget e seu padrasto Glenn. Foi lá que ela conheceu sua melhor amiga, Nadia Jackson, quando tinha apenas 6 anos de idade. Jade continuou estudando. Ela foi uma atleta competitiva enquanto crescia. Ela seguiu estudando, mas sonhava em ser chefe de cozinha. E ela realizou esse sonho. Ela foi para a escola de culinária. Ela se formou. E Jade, na verdade, tinha família morando na região de Nashville. A madrasta, o pai e a meia-irmã dela moravam na região de Nashville, e o irmão da madrasta dela era dono de um restaurante. E ele a contratou como chefe. E ela estava tão feliz por estar vivendo o seu sonho. Ela tinha um grupo de amigas muito próximas que trabalhavam com ela no restaurante. E isso foi no começo de 2022. E então, em agosto de 2022, a melhor amiga de Jade Benning, Nadia Jackson, sua melhor amiga de infância, se mudou para Nashville para estudar e elas se casaram. Elas estavam juntas novamente e essas duas garotas conversavam o tempo todo, contavam tudo uma para a outra. Elas eram incrivelmente próximas.
E foi mais ou menos nessa mesma época, em agosto de 2022, que Jade Benning deu match com Blaze Taylor em um aplicativo de namoro. Elas começaram a trocar mensagens e, em meados de agosto, saíram para um jantar no Stone River, tiveram um encontro e iniciaram um relacionamento casual. O relacionamento se tornou sexual. Não era um relacionamento público. Eles namoraram e, em algum momento no final de setembro, Jade Benning ficou grávida. Ela só descobriu que estava grávida em 2 de novembro de 2022. E quando Jade Benning fez o teste de gravidez em casa, a primeira coisa que ela fez foi ligar para sua melhor amiga Nijaya. Ela contou para ela e as duas começaram a planejar como conseguiriam marcar uma consulta para ter certeza de que ela estava mesmo grávida. E ela confirmou que estava realmente grávida. Jade Benning entrou em contato com Blaze Taylor e disse a ele que precisava conversar pessoalmente. E eles conversaram. No dia seguinte, eles conversaram mais. Jade Benning procurou sua mãe, Bridget, e seu pai, Dennis. Ela contou para os dois. Ela conversou muito sobre isso com Nijaya. Ela estava feliz. E em 6 de novembro de 2022, ela enviou uma mensagem para Grace Taylor confirmando sua escolha diante do ultimato que ele deu a ela. Não houve mais mensagens entre elas. Nenhuma mensagem até a véspera de Ano Novo. Jade Benning foi ao seu ultrassom em 16 de novembro de 2022 e Blaze Taylor não estava lá com ela. Ela começou a planejar. Ela morava em um apartamento de um quarto e começou a planejar para conseguir um de 2 quartos. E simplesmente começou a fazer todas as coisas que você faz para se preparar para ter um bebê. Na véspera de Ano Novo, ela não precisava trabalhar naquela noite, mas mesmo assim foi ao restaurante onde trabalhava. Ela foi com o pai e a madrasta, e eles estavam lá com todo mundo no restaurante na véspera de Ano Novo. Blaze Taylor entrou em contato com ela na véspera de Ano Novo, e depois daquela noite, eles voltaram a se falar. E as mensagens que eles trocavam era meio que tentando descobrir o que iria acontecer. Jade Benning acabou expressando que queria um relacionamento com ele. Blaze Taylor não foi a nenhuma das consultas de pré-natal de Jade Benning. Ela teve 3 em fevereiro antes de morrer. Ele não foi à consulta do dia 2 de fevereiro, onde ela descobriria se eles teriam uma menina ou um menino. Ela pediu para ele ir e ele não foi. Na semana anterior ao dia 25 de fevereiro de 2023, naquela semana, esse dia caiu num sábado, e no início da semana, Clay Taylor viajou a trabalho para fora da cidade. E ele voltou cedo naquela quinta-feira de manhã. E Jade Benning queria vê-lo. Eles trocaram mensagens, ela foi até a casa dele no meio da manhã por um tempo antes dele ir trabalhar. E ela pediu para vê-lo naquela noite. Mas ele não concretizou esse plano com ela, e na sexta-feira ela novamente quis vê-lo. Ela foi até lá e eles foram comer no Waffle House, e ela queria vê-lo naquela noite, e ela mandou mensagem para ele. Mas ele não respondeu a mensagem dela. Naquela noite, Blaze Taylor enviava mensagens para as pessoas. E ele especificamente mandou uma mensagem para Cynthia Winford dizendo: "Eu te amo e preciso que você me ame de volta e esteja apaixonada por mim." Essa é a noite de sexta-feira, 25 de fevereiro. Jade Benning perguntou novamente ao Clay Taylor no sábado, dia 25, se eles poderiam sair e ter um encontro. E ele concordou, e ela disse para ele estar na casa dela às 19 horas.
De nada, ela já tinha algo planejado e ela já vinha conversando com Nijaya Jackson sobre o que ia fazer. Ela teve a ideia de fazer algo como uma noite de pintura, sem a parte da bebida, porque ela estava grávida e não estava consumindo álcool, mas que elas iriam pintar e ela faria o jantar. Ela, a chefe, Jade Benning, ia preparar uma de suas especialidades, frango ao molho Alfredo. Nijaya Jackson sugeriu essa refeição porque era a favorita dela. Nijaya não comeria frango, mas queria o molho Alfredo. Ela sugeriu isso e naquele dia, Nijaya até disse: "Eu posso passar lá e pegar um pouco de comida." Porque Nijaya Jackson, sua melhor amiga desde os 6 anos de idade, nunca tinha conhecido a família de Blake, um homem com quem ela estava esperando um bebê. Então, naquele dia, Jade trabalhou cedo, mas foi para casa e preparou tudo. Ela tinha telas, tinha tinta. Ela tirou várias fotos de tudo. Ela preparou o jantar, tirou fotos antes. E por volta das 7 horas da noite, Blaze Taylor foi até lá. E elas jantaram juntas. E então, às 7h30, Nijaya Jackson, ela tinha estado na escola. E uma das amigas com quem ela estudava, Keontae Jones, estava com ela. E elas passaram para pegar comida. Não estavam planejando ficar. Elas acabaram ficando lá por cerca de 30 minutos e então conversaram com elas. Nijaya conheceu Blaze Taylor pela primeira vez. Elas perceberam que Jade estava bebendo a bebida rosa. Elas não beberam nada enquanto estavam lá. E elas disseram tchau. Logo depois, Nijaya começa a mandar mensagens para Jay, falando sobre a interação fofa que elas tiveram, e elas trocam algumas mensagens. E isso é às 8 da noite. 1h30 depois é a próxima vez que Nijaya e Jackson deixam Miracle para o resto de suas vidas. E ela não soaria nada igual. Durante esse período de 1h30, Jade estava muito ativa no celular. Ela tirou fotos. Tem uma foto às 21h10 em que dá para ver um pouco do progresso do projeto de pintura. E você vê a pintura da Jade. E ela pintou a palavra amor na tela. Essas pinturas servem para o quarto do bebê porque ela estava esperando uma menina. E você vai ver a pintura que ela tem que diz: amor, esperança, inspire paz. O perito de informática forense do Departamento de Polícia Metropolitana de Nashville vai testemunhar e afirmar que Jaden chegou em casa e ele estava no Pinterest, mas na verdade quem fez a pesquisa foi ela. Ela estava procurando inspiração para mais palavras que fossem belas palavras de inspiração. Então isso foi das 9h10 até as 9h24. Às 9h24 foi tirada uma série de 12 fotos. As 12 fotos são todas de Jane Benning e Blaze Taylor e várias delas têm a pintura dela. A última pintura foi às 9h10 e às 9h24 ela acrescentou palavras à pintura. Ela acrescentou as palavras acreditar, belo e esperança. Pintou essas palavras na pintura. Está às 9h28:45. Essa é a última ação que acontece no telefone de Jane Benning. Essa última foto, número 12, foi apagada. Então, às 9h20 e 9h27, o telefone de Jade Benning liga para sua melhor amiga, Nijaya Jackson. Agora, Nijaya Jackson vai descrever para vocês que sua melhor amiga estava falando, mas não estava falando com ela. Tanto que Nijaya imediatamente mandou 2 mensagens para ela. Você está falando comigo? O que está acontecendo? Porque não era normal. A amiga dela não parecia nada normal. Ela descreveu que a voz dela estava estranha, meio trêmula, do jeito que estava falando. Ela a conhece desde os 6 anos.
Ela sabia que não era algo como não estou me sentindo bem ou estou doente. Ela disse que a amiga parecia assustada. A amiga dela estava conversando com Blaze Taylor e Jade Benning disse: "O que você fez?" "Eu não consigo sentir minhas pernas. Eu não consigo andar em linha reta. O que você colocou na minha bebida?" "Percebi que minha bebida tinha um gosto estranho." "O que tem na sua mão? Mostra pra mim. Mostra o seu bolso." "O que você colocou na minha bebida?" "Eu sabia que minha bebida estava com um gosto estranho. Você fez isso porque não queria eu beber." Ela ficava repetindo: "O que tem na sua mão?" Em um momento ele respondeu para ela: "Nada." Durante essa ligação de 6 minutos e 9 segundos, Jade Benning está gritando pela amiga, que não responde a ela. Ela ouve a amiga dizer para Blaze Taylor: "Você está me assustando." E a resposta dele foi: "Você está me assustando." Após 6 minutos e 9 segundos, a ligação do telefone de Jade caiu. Pouco antes da ligação cair, Nijal, ela estava tão confusa com o que estava acontecendo que colocou seu amigo Keontae Jones na chamada para que ele pudesse ouvir. E no final, Jade estava tentando falar, mas não conseguia formar palavras. Ele ouviu Jade, mas não conseguiu entender nada do que ela estava dizendo. Essa ligação começou às 9 horas 29 minutos e 27 segundos. Ela durou 6 minutos e 9 segundos. Às 21 horas e 50, os paramédicos chegaram até a paciente Jade Benning e ela estava sem pulso. Najaya Jackson correu para o condomínio da melhor amiga e, quando chegou lá, Jade Benning já estava na parte de trás da ambulância. Eles não deixaram ela entrar para ver a amiga. Ela começou a pular para cima e para baixo para conseguir ver pela janelinha e viu a amiga que estava acinzentada. Najaya Jackson, ela vai para a emergência do Vanderbilt e Blaze Taylor, ele também vai para lá. Ele tinha ligado para o 911. Ela vai para o hospital Vanderbilt. Ela conversa com a equipe médica. Ela ouve eles conversando com a equipe médica e ele não está contando para eles o que Jade disse. Ela conta para eles o que ouviu sua melhor amiga dizer. Os primeiros policiais chegaram 1 hora depois. E o policial Pfeiffer ainda não conversou com Nadia Jackson. Ele se aproxima de Blaze Taylor e pergunta o que aconteceu. Outro policial fala com ele e depois um detetive fala com ele, e quando ele conversa com essas 3 pessoas, o que ele conta é que Jade começou a passar mal. Ela vomitou. Eu liguei para o meu pai. Meu pai me disse para ligar para o 911. E então eu liguei para o 911. Ele diz a policial Pfeiffer, a primeira policial, que a pessoa que atendeu a ligação para o 911 disse a ele que era uma reação alérgica. Você também terá acesso a essa ligação para o 911. Essa ligação para o serviço de emergência, em que a operadora diz: "Por favor, qual é o endereço da emergência?" Ele diz: "Eu não sei, é na Donaldson. Estou com minha amiga e ela está tendo uma reação alérgica." Ele continua dizendo para a atendente do serviço de emergência que ela deve estar tendo uma reação alérgica a algo que comeu. Ele não conta nada para a atendente do serviço de emergência sobre o que Jade Biddy disse. Por volta de 6 minutos e 25 segundos após o início da ligação para o serviço de emergência, ele ligou para o pai dele 45 segundos antes de ligar para o 911. Foi uma ligação de 30 segundos.
Agora, isso foi vários minutos depois que a ligação com Ligai e a Regina terminou. Não é muito tempo, mas 2 a 3 minutos depois que essa ligação termina. Ele liga para o pai dele. É uma ligação de 30 segundos. Ele liga para o serviço de emergência. Mas novamente ele contou para todas as 3 pessoas. Mais tarde ele conta para os 3 policiais. Ela vomitou. Eu liguei para o meu pai. Eu liguei para ele. 6 minutos e 25 segundos após o início da ligação para o serviço de emergência, ele diz para eles: acho que ela está vomitando. Ele nunca diz ao atendente do serviço de emergência que Jay Vive é sua namorada. Ele nunca diz para eles que ela está grávida. Os médicos em Vanderbilt conseguiram restabelecer a circulação espontânea, o que significa que conseguiram fazer o coração da Jade voltar a bater. Mas o dano que foi causado ao cérebro dela, ela nunca recuperou nenhuma atividade cerebral e ela ficou em suporte de vida. No dia 6 de março de 2025, Jade Benning e sua bebê, que ainda não havia nascido, no seu 25º aniversário, ela foi retirada do suporte de vida. A doutora Aaron Carney, do Instituto Médico Legal, realizou uma autópsia em Jade Benning e em sua bebê, que ainda não havia nascido. A doutora Carney já conhecia Jade Benning antes mesmo dela morrer. Ela já havia sido contatada sobre o caso porque era muito incomum. E em 28 de fevereiro de 2023, ela solicitou a primeira amostra de sangue de Jade para que pudesse ser preservada e armazenada para testes. Ela realizou a autópsia e verificou que não havia absolutamente nada de errado com o bebê de Jade. Se ela tivesse permanecido viva, sua gravidez teria continuado e ela teria tido uma menina. Doutora Carney vai testemunhar e dizer que a causa da morte de Jade Benning foi toxicidade aguda por cocaína, um nível mais alto do que qualquer outro já visto por ela em uma morte por overdose. Você também ouvirá outra testemunha. Mississippi Apple não. Ela namorou Blaze Taylor no primeiro ano da faculdade. Foi lá em 2017. Ela estava no primeiro ano da faculdade e ficou grávida. E ela não estava nem um pouco pronta para ser mãe. E ela tomou a decisão. Ele estava com ela. Ela tomou a decisão de fazer um aborto. E Blaze Taylor foi a essas consultas com a senhorita Denny. Eles explicaram para ela que ela tinha 2 opções. E ele estava nessas consultas. Eles conversam sobre isso. E ela mesma tomou a decisão de fazer aquele aborto. Vários meses depois, ela também vai te contar sobre uma vez em que Blaze Taylor veio até ela um pouco em pânico. E ele disse a ela que, enquanto eles estavam dando um tempo, ele tinha dormido com outra mulher, Xavier Winford, e ela estava grávida. E ela estava se recusando a fazer um aborto. E Apple Didi vai te dizer que Blaze Taylor perguntou a ela se ela iria à clínica de aborto e pegar a pílula abortiva para que ele pudesse colocá-la na bebida de Xavier Winford e causar um aborto sem que ela soubesse. Senhorita Didi disse a ele que não e também falou que isso nem era possível. E ela vai contar para você que ele então começou a falar sobre o que mais ele poderia colocar na bebida dela que causaria um aborto. Últimas palavras de Jade Benning.
O que você pôs na minha bebida? Eu sabia que minha bebida tinha um gosto estranho. Você fez isso porque é seu dever. Depois que ouvirem todas as provas, vamos pedir que deem um veredito de culpa em todas as 4 acusações da denúncia. Estamos esperando.